Bom dia, irmãos. Vamos aguardar. Bem, irmãos, eu vou começar com uma palavra de oração para não estender muito. Hoje a gente vai fazer um devocional em cima do Salmo 90. É um salmo muito legal, muito bom para a gente fazer um devocional em cima dele. Eu simplesmente hoje vou dar uma pincelada, conversar um pouco com os irmãos, né? A gente caminhar sobre ele. Para falar sobre a nossa realidade de vida, né? Como nós somos pequenos, como Deus é grande, qual a nossa realidade em cima do pecado e aonde é a fonte da vida, né? Com relação a tudo aquilo que a gente vive, de onde vem a fonte de vida. Então vou começar orando, depois eu vou ler o salmo com os irmãos e vou comentando ele. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por esse tempo friozinho, Pai, gostoso de poder ficar em casa. Obrigado pela nossa família Maranata, que se reúne para poder ouvir mais da Tua Palavra. Fala aos nossos corações por meio da Tua Palavra, da Tua verdade. E que ela, Pai, possa ser revigoradora, possa ser transformadora, possa nos trazer consolo e mostrar a nossa realidade, Pai, de quem somos e quem o Senhor é. Obrigado por tudo. Fala conosco novamente, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje vamos falar sobre o Salmo 90. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia para poder acompanhar, eu vou fazer uma leitura, não é um texto grande, mas é importante esse texto, né? E eu vou ler o Salmo todo e vou fazer uma ênfase mais direta no versículo 12, que é o versículo chave que eu queria comentar hoje. Então vou fazer a leitura aqui. Salmo 90 diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasse a terra, o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes: retornem ao pó, mortais. Para Ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrastas as pessoas como numa enchente. Elas são como sonhos que desaparecem, são como a grama que nasce pela manhã. Pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por Tua ira, ficamos apavorados com Tua fúria. Tu pões diante de Ti os nossos pecados secretos, e vês todos eles. Passamos a vida debaixo da Tua ira e terminamos nossos dias com um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Grande é a Tua fúria, como o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ó Senhor, volta-te para nós. Até quando te demorarás? Tem compaixão dos Teus servos. Satisfaze-nos a cada manhã com o Teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias da aflição. Compensa-nos pelos anos que sofremos. Que nós, Teus servos, vejamos Teus feitos outra vez. Que nossos filhos vejam a Tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor, nosso Deus. Faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços. Então o Salmo 90, ele é um salmo atribuído a Moisés, né, o líder do povo no Egito. E esse salmo ele tem essa característica de ser um salmo de lamentação, né, ao qual Moisés, a quem é atribuído esse salmo, ele faz uma dissertação da realidade de quem Deus é. Ele lamenta a pecaminosidade de seus corações, do coração do povo, né, a efemeridade a qual eles têm diante de Deus. E no final ele olha para Deus e encontra nele a fonte de toda a vida, de tudo aquilo que eles fazem, né, do prosperar, do caminhar, do viver. Então o salmo ele poderia ser dividido de certa forma, versículos 1 e 2, né, Deus falando sobre a eternidade de Deus, de quem Deus é, a sua grandeza. O salmo de 3 até o versículo 6 fala
efemeridade do homem, né? Como somos efêmeros, como a nossa vida é curta, passa rápido, né? Tudo voa quando a gente olha para trás, o tempo parece que voou, né? Dos versículos 7 até 12, falando sobre a ira de Deus sobre a pecaminosidade do homem, e do versículo 13 até o versículo 17 fala sobre o Deus gracioso, o Deus que dá a vida, né? Que movimenta, que faz tudo viver, tudo existir, tudo acontecer, né? A fonte de tudo, como Moisés coloca aqui. Então eu queria comentar, e caminhando no texto com os irmãos e comentando sobre isso, né? Tantas vezes a gente faz reflexões sobre a vida, mas a gente não para pensar em pontos, em como deveríamos viver, né? Como tudo isso que acontece diante de nós, né? As circunstâncias, os problemas, a família, tudo, como tudo isso reflete, né? Deveríamos refletir sobre isso, pensando sobre quem Deus é, né? O tempo, como ele passa, né? A morte, a vida, todas essas coisas devem ser refletidas à luz daquilo que o Senhor é, né? Então os versículos de 1 a 2 mostram a grandeza do Senhor em termos não só de poder, mas da sua eternidade, né? O tempo para Deus não é algo que o afeta como afeta nós, né? Deus criou o tempo, mas ele está fora do tempo. Então o Senhor não é afetado pelo caminhar dessa linha do tempo. Então ele diz: o Senhor, tu tens sido nosso refúgio ao longo de gerações, né? Falando que Deus tem abençoado o povo de Israel desde gerações, há muitos anos. O Senhor tem sido aquele que abençoa, aquele que cuida, né, do povo. Antes que os montes nascessem, antes que formassem a terra, o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então o Senhor, antes que tudo existisse, antes que tudo viesse a ser realidade, o Senhor já existia, né? Então ele fala dessa eternidade de Deus, que às vezes é um pouco difícil de compreender como que Deus sempre existiu, né? Porque nós estamos limitados dentro dessa realidade do tempo, enquanto Deus está fora disso, né? É difícil de compreender eternidade, né? Algo para sempre. É um negócio bem difícil da gente compreender e entender de forma palpável, né? E aí ele pula, né? O Moisés pula para os versículos ao qual ele vai falar quem somos nós, né? Esse Deus eterno, esse Deus poderoso que fez todas as coisas, é o Deus que faz as pessoas voltarem ao pó, como diz, retornem ao pó, mortais, né? Então ele faz a comparação do Deus eterno e o Deus e o homem que é passageiro, né? A sua vida é breve, como ele coloca aqui, né? Breve. Para ti 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite, né? Deus aqui novamente fora desse tempo, fora do tempo, arrasta as pessoas como numa enchente. Elas são como sonhos que desaparecem, são como grama que nasce pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Então a nossa vida é passageira, né? Diante de Deus, tudo o que nós vivemos, tudo aquilo que nós passamos, que parece às vezes muito tempo para nós, né? Principalmente quando estamos numa realidade difícil, de sofrimento, tudo é muito rápido, né? Diante de Deus. Tudo é como se, como o texto coloca aqui, né? Uma breve 1000 anos são como breves horas da noite para Deus, né? Não há para ele essa prisão do tempo igual para nós, né? Então, e ele fala também da nossa efemeridade em termos de nascer e morrer. É tudo muito rápido, né? Então nós somos comparados à grama, né, que nasce, brota, né, a flor que floresce, mas à tarde murcha e seca. A nossa vida é muito rápida, irmãos, né? E aqui um paralelo é como que nós temos aproveitado a nossa vida, né? Esse salmo ele tem um toque talvez parecido com Eclesiastes, ao qual ele fala da parte do tempo, fala da parte da vida, da morte, da justiça de Deus. Então há um tom de sabedoria também dentro desse salmo, para ser uma reflexão sobre essas realidades contrastantes, né? A eternidade, a vida efêmera, o pecado, a vida, né? Bênção, e
o julgamento de Deus, né? A bênção da vida, o julgamento de Deus. Então eles fazem, esse texto quer fazer um paralelo, né? Os versículos 1 e 2 com os versículos de 3 até o 6, são um paralelo dessa realidade. E nós precisamos pensar, né, sobre como temos aproveitado o tempo, porque a nossa vida é muito breve. O tempo que vivemos aqui é muito curto, né? E a gente não sabe a nossa hora, né? A gente não sabe quando Deus vai nos chamar, a gente não sabe quando coisas vão acontecer. Então nós precisamos aproveitar o tempo, né? Viver o tempo da forma melhor, da forma mais, digamos, ótima possível, né? De forma que o nosso tempo, mesmo sendo curto, glorifica a Deus a todo tempo, né? Então precisamos refletir e pensar como temos vivido a nossa vida efêmera, né? E esse texto chama essa reflexão. Versículo 7 já começa ele mudar um pouco da realidade, começa a falar da realidade do homem moralmente diante de Deus, né? Não só agora já do tempo, né, da morte, da efemeridade do tempo, mas ele começa a falar sobre quem Deus é e quem nós somos moralmente, né? Então ele começa: somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com a tua fúria, né? Falando de Deus, Deus irado com o homem pecador, né? Talvez na cabeça de Moisés esteja a referência do povo que vivia uma vida de ingratidão, uma vida de insatisfação diante de Deus. E continua: tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vês todos eles. Passamos a vida debaixo da tua ira e terminamos nossos dias com um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam a 80, mas os melhores anos são cheios de dor e desgosto, logo desaparecem e nós voamos, né? O voar aqui é um eufemismo para a morte. Então ele coloca, né, que nós vivemos a nossa vida diante da manifestação do poder de ira, da manifestação do poder de justiça de Deus, e nada está oculto diante de Deus. Todos os nossos pecados, os mais ocultos, que nós mesmos muitas vezes não queremos ocultar de nós, né, queremos fugir deles, da nossa realidade, Deus sabe todos eles. Deus tem noção, tem ciência de tudo aquilo que está dentro do nosso coração, que até mesmo nós não compreendemos tão bem. Deus compreende de forma plena e perfeita, né? Então todos nós estamos debaixo da ira de Deus, no sentido de Deus manifesta a sua justiça. Não quer dizer que seremos alvos da ira porque nós estamos em Cristo, mas ele fala que o mundo vive debaixo da ira de Deus. A realidade do homem é viver debaixo da ira de Deus, do conhecimento pleno de Deus, enquanto nós temos conhecimentos parciais de nós mesmos, das coisas do mundo. Deus tem o conhecimento de todas as coisas de forma plena. O Senhor sabe tudo, né? E aí ele coloca aqui no versículo 10, que é muito interessante: recebemos 70 anos, alguns chegam a 80, mas os melhores anos são cheios de desgosto, logo desaparecemos e voamos. Ele volta a falar da brevidade da vida, mesmo olhando para o Deus irado, o Deus justo, que trabalha sobre todas as coisas. Ele continua lembrando que nós somos pó, somos pequenos, somos muito ínfimos perto de quem Deus é, né? Não tem como nós compararmos com Deus, apesar de nós acharmos, né, essa realidade do homem de querer achar que é alguém, de querer achar que é grande, que tem sabedoria, que tem poder. Nós continuamos debaixo sempre da ira de Deus, sempre debaixo da mão grande de Deus, que é muito maior do que qualquer um de nós. E aí o versículos 11 e 12, né, que diz o seguinte: quem conhece o poder da tua ira? Grande é a tua fúria como o temor de que és grande é a tua fúria como o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que possamos viver com sabedoria. E aí ele começa a falar, né, quem é que conhece o poder da tua ira? Grande é a tua fúria como o temor de que és digno. Então ele fala da realidade da ira de Deus sobre o homem que não teme ao Senhor, daquele homem que foge do Senhor de forma completa, que não quer saber do Senhor, e a ira de Deus está sobre esse homem. Porém, né, o Senhor é digno de todo o temor, né? Provérbios fala que o temor é o princípio de toda a sabedoria, né? E isso é importante para entendermos a realidade
de uma vida, um início de uma vida cristã com Deus, né? O temor do Senhor faz parte do começo de uma vida de sabedoria. Temer o Senhor, sabendo quem Ele é, faz parte. E o salmista aqui, né, Moisés, tenta fazer dessa forma. Ele tenta lembrar, né, de quem nós estamos debaixo e quem nós devemos temer. Por isso, do versículo 11, terminar dessa forma: como o temor de que és digno, porque Deus está sobre todos nós, Deus sabe todas as coisas, então Deus é o único digno de ser temido, Deus é o único digno do nosso temor, né? E o versículo 12 é uma consequência de uma vida de temor, né? Até mesmo de um coração diante de Deus que compreende a sua inferioridade, a sua fraqueza, e não compreender todas as coisas, não compreender o temor do Senhor, não compreender a vida muitas vezes de forma bem interpretada. E ele pede: Deus, ajuda-nos a entender como a vida é breve, a entender essa realidade, né? Alguns textos falam de contar os dias, né? A melhor tradução aqui, talvez, do texto seria: ajuda-nos a entender, né? Acho que a versão Almeida tá como contar os dias, né? A NVT que eu estou lendo aqui, ela fala de compreender como a vida é breve, né? Então ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Não é simplesmente um mero vou aproveitar da melhor forma a minha vida, mas ele está dizendo aqui: ajuda-nos a entender como a vida é breve, e a entender nossa posição de pessoas inferiores, de pessoas pequenas, de vida curta, para que possamos vivê-lo com sabedoria. E aí o termo sabedoria e vida pode para nós puxar algo extremamente importante, que é vivermos vidas que glorifiquem a Deus. Não é simplesmente aproveitar a vida, mas é viver vidas, aproveitar o nosso breve tempo, aproveitar a realidade que nós temos, o tempo que nós temos, as circunstâncias que nós estamos inseridos, para que vivamos com sabedoria para Deus, para que vivamos com sabedoria para a glória do próprio Deus e não para a nossa própria glória, né? A nossa realidade natural é vivermos vidas intensamente para nós, vivermos vidas intensamente de acordo com aquilo que eu quero, daquilo que eu almejo. E quanto à realidade que o salmista pede, né, é simplesmente: Deus, me ajuda a viver uma vida breve, mas uma vida que glorifique o Senhor de forma sábia, né, de forma sábia, glorificando intensamente o Senhor, né? Esse é o objetivo, essa é a realidade a qual o salmista, Moisés aqui no caso, almeja, né? E a realidade dele, né, do início do versículo 12 é: ajuda-nos, né? Ajuda o teu povo, né, ao povo de Israel, a viver vidas que sejam vividas em temor do Senhor, e que isso se reflita de forma sábia, né? Isso para nós, irmãos, é extremamente importante, porque nós não aproveitamos muitas vezes a realidade da nossa vida, todas as oportunidades que nós temos na vida, né? Não só agora num ponto para a glória de Deus, mas expandindo para oportunidades que nós temos. Nós temos oportunidades que precisamos aproveitar, né? Que refletem a glória de Deus, que nos apontam a Deus, mas precisamos aproveitar a vida da melhor maneira, né? Tantas pessoas têm vivido vidas para si, vivido vidas para a sua própria vontade, vivendo a vida de forma tola, e aí não é isso que o Senhor deseja para os seus filhos. O Senhor deseja que vivamos uma vida de temor como princípio de todas as coisas, para que a vida seja cheia de sabedoria, e que essa sabedoria e o nosso viver seja para a glória de Deus. E aí o salmista, nos versículos de 13 a 17, ele exalta, né, o Deus, o homem debaixo da ira de Deus, debaixo da mão de Deus, irado com o pecado, com a tolice do homem. Ele se volta e acha em Deus, né, aquele a quem ele tem a graça, a quem ele encontra vida, né? E os versículos 13 começam: ó Senhor, volta-te para nós. Até quando te demorarás? Tem compaixão dos teus servos, né? Satisfaze-nos a cada manhã com teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias da aflição, compensa-nos pelos anos em que sofremos. Que nós, teus servos, vejamos os teus feitos outra vez,
que nossos filhos vejam a tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. Faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços. Então o salmista aqui, ele pede a Deus, ele clama a Deus, porque ele encontra em Deus a vida, né, para ele. Ele encontra em Deus aquilo que movimenta, aquilo que é a força motriz da sua vida, do seu caminhar, do seu viver. E ele depende de Deus a todo tempo. Faz parte daquele que ama a Deus, né, buscá-lo no seu temor, buscá-lo em sabedoria e também depender do Senhor, né? Deus é o Deus eterno, nós somos os efêmeros, estamos debaixo de um Deus que é justo e que manifesta a sua ira contra o pecado, contra a realidade que afronta a Deus, mas Deus também é o Deus gracioso que enche a nossa vida com a vida, né, por causa de Cristo, que nos transforma numa nova realidade e que nos fortalece, né? Então precisamos depender desse Deus que é a fonte de toda a vida, que é a fonte do nosso mover, que é a fonte do nosso viver. É nele que encontramos a nossa satisfação, é nele que encontramos uma vida de forma plena, uma vida de forma satisfeita, porque fora do Senhor, né, nós simplesmente encontramos vidas vazias, vidas debaixo da ira do Senhor, vidas que não agradam ao Senhor, porque andamos em caminhos que nós mesmos desenhamos, enquanto deveríamos viver vidas que são trilhadas pelo caminho ao qual o Senhor nos aponta. E a palavra de Deus nos aponta o caminho que precisamos caminhar, a palavra de Deus nos aponta a graça de Deus em Jesus Cristo, né, revelada por meio da cruz e da sua ressurreição, e é por esse caminho que nós precisamos caminhar, né? Todos aqueles que estão distante do Senhor vivem vidas simplesmente para si, aproveitam a vida de forma tola, o caminho da tolice à volta, né, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho da sabedoria, né? Temer a Deus, temer ao Senhor é viver uma vida dedicada ao Senhor Jesus Cristo, viver uma vida de sabedoria caminhando com Cristo. Então, irmãos, o salmista ele tem essa reflexão sobre Deus, sobre o nosso tempo, sobre a vida a qual nós temos vivido, que tem sido muitas vezes debaixo da ira de Deus, né? E o salmista termina de forma impressionante, né? E talvez até o texto de Isaías 40 seja um paralelo com esse salmo, né? Se os irmãos tiverem interesse de ler, curiosidade, o texto de Isaías 40 é bem interessante e parecido com esse, né? Mas agora o salmista finaliza justamente com isso, com algo importante. Existe a esperança para o nosso caminho tolo, existe esperança para o nosso caminho de uma vida torta, de uma vida simplesmente caminhada vivendo no nosso coração, vivendo pela nossa própria vontade, que é um caminho tolo. E é o caminho de sabedoria que nós encontramos a palavra, que nós encontramos em Cristo. Amém? Vou orar e a gente termina o nosso devocional de hoje. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos leva à reflexão pelos caminhos que temos andado, uma reflexão pela grandeza do Senhor e a nossa pequenez, a nossa efemeridade. Como somos pequenos, ó Deus, diante do Senhor, e vivemos tão pouco tempo, e desperdiçamos muitas vezes o nosso tempo, a nossa vida, os nossos esforços com coisas que são fúteis, que são pequenas e que não nos trazem, Pai, benefício nenhum. Mas devemos, ó Deus, de todas as formas, buscar o temor do Senhor, temer o Senhor, andar nos Teus caminhos, que são coisas preciosas, são coisas que são vida, Senhor. Ó Senhor Deus, ajuda-nos a caminhar por esse caminho. E se nos ajuda a sair de caminhos difíceis, de caminhos ruins, que não agradam ao Senhor. E que possamos andar em caminhos de sabedoria, no caminho ao qual Cristo quer que caminhemos, ao qual Sua palavra nos aponta que são bons caminhos. E que encontremos graça, Deus, para sermos transformados a todo tempo, para que não desejemos mais o caminho ruim, mas sempre o caminho bom, para a glória do Senhor. Muda o nosso coração, nos ajuda a crescer e caminhar, Pai, para a glória do Senhor. E que possamos aproveitar o tempo, todo o nosso tempo, com sabedoria, para a glória do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender essa realidade, a entender os nossos dias, na perspectiva de Jesus Cristo.
Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Eu sou grato e peço. Amém. Deus abençoe os irmãos. Bom dia. Mais um dia friozinho aí pra gente aproveitar. Deus abençoe. Até mais.